Boa noite a todos. Estamos de volta. Primeira live da semana, segunda-feira. Um frio danado aqui em Curitiba, muita chuva, um dia complicado. Eu tive uma enxaqueca horrorosa, praticamente não fiz nada durante o dia, não consegui produzir muita coisa. Mas estamos aqui para comentar e conversar sobre os acontecimentos do dia. Eu coloquei aí no texto, aliás, no título dessa transmissão, que nós vamos falar sobre o fim do regime semiaberto e também sobre essa proposta que foi aprovada no Senado de conferir aos estrangeiros o direito de voto. Mas antes de entrar nesses temas que estão listados no título, eu quero falar sobre outra barbaridade que eu vi hoje, que é a morte do estudante americano que foi preso na Coreia do Norte, na comunistíssima Coreia do Norte, que acabou enviando o rapaz para os Estados Unidos e ele morreu. A notícia que corre, eu não consegui encontrar a informação correta ainda de o que o estudante americano estava fazendo na Coreia do Norte. Mas é fato que eles não estavam lá espionando ninguém, nem tinha entrado ilegalmente no país. O sujeito estava lá como um turista, muito provavelmente, e conforme relatou o seu colega de quarto no hotel onde eles estavam hospedados, eles beberam um pouco e o rapaz parece que retirou um quadro da parede, um quadro do Kim Jong-un, ou Kim Jong-il, é o Kim Jong-un, né, que já está lá, porque lá é um passa de pai para filho, então todo mundo é Kim Jong, né, essas coisas assim. E aí ele foi, por ter removido um quadro na parede, ele foi acusado de atitude ofensiva, de atitude, como é que eles chamam tecnicamente? Deixa eu pegar aqui certinho. Atitude hostil, gesto hostil. Ele ter removido um quadro do Kim Jong-il na parede. E daí foi preso e condenado a 15 anos de trabalhos forçados. O estudante, 22 anos, foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados. O nome dele era Otto Warmbier. E depois de um ano preso, um ano e tanto preso, os norte-coreanos, eles enviaram o rapaz de volta para os Estados Unidos e ele já estava numa condição de saúde deplorável. Eu vi imagens, circulam na internet, os guardas norte-coreanos carregando o rapaz, e o rapaz já está praticamente um vegetal, ele está sendo arrastado pelos guardas, e quando souberam, né, ao certo o estado dele, ele já estava em coma há mais de um ano na Coreia do Norte. Agora imagine o que os comunistas não fizeram com esse rapaz, tanto do ponto de tortura, interrogatórios, sadismo que é próprio dessa gente que vive e sustenta esse tipo de regime. Há também suspeitas de que eles tenham aplicado substâncias, feito testes no rapaz, ao ponto dele ter um dano cerebral gravíssimo e não resistiu a isso e morreu já nos Estados Unidos. Lamentável, muita coisa acontece, tem gente já me questionando, você está preocupado com esse cara, é só um, no Brasil morre tanta gente. Morre muita gente no Brasil, mas decorrente de outros fatores. Esse é um caso de um regime comunista, um Estado aprisionando um cidadão de outro país e não respeitando minimamente a integridade dele, nenhum direito, nem nada. Por que eles fazem isso? Porque é próprio desse tipo de regime, né? Já que eles não respeitam, não têm a noção de direito, de limite estatal que nós temos, um regime democrático tem, onde você precisa frear o poder estatal e garantir coisas ao indivíduo. Nessas situações não existe tudo ao Estado e tudo ao partido.
Então, como o partido entende que um cidadão americano é um inimigo da revolução e do regime, então ela tudo pode. E foi isso que foi feito lá na Coreia do Norte. O engraçado, aliás, engraçado não, mais trágico ainda, nós não vemos muita repercussão sobre isso no Brasil, poucas forças políticas se manifestando, e é importante lembrar que partidos políticos brasileiros são entusiastas do regime norte-coreano, como o PSOL e também o PCdoB, que em outras ocasiões, assim também como o PCO, em diversas ocasiões já publicaram notas de apoio ao regime norte-coreano. Então, agora que o regime norte-coreano assassina um cidadão americano, eu presumo que eles estejam comemorando. Afinal, mataram um representante do imperialismo yankee. Que barbaridade! Não surpreende, é mais um da estatística comunista, que já mata aí cerca de, já beira os 200 milhões de pessoas, né, que eles fazem isso. Mas é importante a gente registrar, divulgar, falar sobre isso, para também ser solidário com a alma desse rapaz, com a sua família, e também mostrar a eles que somos diferentes, que não toleramos essas coisas. Fosse um norte-coreano morto de forma abusiva nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar, nós também estaríamos nos posicionando a respeito disso, da mesma maneira que nos posicionamos agora. É muito importante que você se manifeste a respeito. Agradeço a todos que estão assistindo, já é bastante gente chegando. Meu boa noite para vocês. Muita gente deu boa noite, eu já estava falando, então acabei não os cumprimentando. Espero que a qualidade da transmissão de imagem e áudio estejam boas e peço a vocês que compartilhem esta transmissão para que a nossa reflexão alcance o maior número de pessoas possíveis. Vamos falar agora sobre a pauta que eu anunciei no título desta transmissão, que é uma proposta que está sendo encabeçada, que está sendo divulgada, foi encampada pelo Movimento Brasil Livre. Por falar em Movimento Brasil Livre, agradeço a página do MBL que está sempre compartilhando essa transmissão. Direita Curitiba, eu era direita e não sabia, República de Curitiba, enfim, todas as páginas que têm compartilhado as transmissões quando eu tenho feito. É muito importante, eu fico muito feliz. Regina está escrevendo aqui, já compartilhei. Obrigado, Regina Flores. Obrigado a todos os outros que, a exemplo da Regina, também estão compartilhando. Voltando ao assunto, que é o fim do regime semiaberto no Brasil, é uma proposta que já tramita na Câmara e o MBL encampou a proposta. Por que isso é importante? Que hoje o Movimento Brasil Livre, ele é um canal fantástico de mobilização e de alcance às pessoas. Muitas pessoas têm o Movimento Brasil Livre como representante, aliás, como um canal de informações, como uma referência. E o movimento consegue pautar vários assuntos, consegue fazer com que muitos assuntos eles ganhem corpo, e o fim do regime semiaberto é um deles. Então é muito legal e muito importante esta iniciativa do MBL. Para você entender o que é o regime semiaberto. No Brasil, em vários países, é verdade, existe uma coisa no direito processual penal chamado de progressão de regime. O sujeito é condenado, ele vai para o regime fechado. Quando fala em regime fechado, ele foi para cadeia, jaula, preso, tem que passar a caneca na grade para chamar o carcereiro. Esse é o regime fechado. No Brasil, depois dele cumprir 1/6 da pena, que é, você pega a pena e divide por 6. Depois que ele cumpre 1/6 da pena, uma parte dessa divisão de 6, ele já pode progredir de regime desde que ele tenha bom comportamento. É um negócio sensacional. O bom comportamento você tem que ter aqui fora, para não ir preso. Não é lá dentro. Lá dentro tem que ter também. Mas premiar o sujeito pelo bom comportamento lá dentro de forma desproporcional, como é no Brasil, estava errado, não funciona. Os índices de incidência e reincidência são
enormes, e é por isso que essa proposta que tramita na Câmara ganha apoio do Movimento Brasil Livre. Voltando à explicação, para você entender, funciona assim, ó. Você cometeu um crime, você não, vamos dizer, uma coisa que é típica, um petista cometeu um crime. Ele é condenado a 12 anos de regime fechado. Então você vai pegar 12 e dividir por 6. 12 dividido por 6 dá 2. Significa que 1/6 da pena são 2 anos. Então ele, condenado a 12 em regime fechado, cumpre apenas 2 aninhos. Se ele ficar quietinho lá na cadeia, não bater em ninguém, não matar ninguém, não tentar ofender nenhum guarda, ele cumpre 2 aninhos e aí já progride. Estava no fechado, vai para o regime semiaberto. Olha que beleza que é esse Brasil. A pena acaba sendo uma pena de fachada, quando ele é condenado a uma pena dura. Uma pena de 12 anos, cumpriu 2, já pode ir para a rua. Aí ele tem algumas condições, ele vai, dorme na cadeia, no fim de semana, tal. Mas como os presídios não são, no Brasil, não são apropriados para isso, não existe essa estrutura, então na real mesmo, na prática, quando o cara progride para o semiaberto, ele está evoluindo diretamente para o regime aberto. E aí é onde ele volta a praticar crimes, porque ele já não confia na condição de punibilidade do sistema. Então ele volta a delinquir sem problema nenhum. O sistema já não o assusta, ele já esteve lá, foi condenado a um monte, saiu com pouco tempo de cadeia e cai na vida do crime novamente. Por isso que esta proposta tem que prosperar e ganhar o apoio da população de bem. O regime tem que ser endurecido. O cara tem que manter-se na linha para querer ficar livre e não cair dentro do sistema, porque lá fica por muito tempo. Então a proposta tem alguns detalhes que eu vou ler aqui para vocês, estão um pouquinho perdido, para ver o que é que muda necessariamente. Em vez de cumprir para 1/6 da pena, eles estão propondo, a proposta que tramita, é para que tenha cumprido pelo menos 2/3 da pena. Tá? Então, 2/3 de uma pena que eu dei aqui de 12 anos, né? Uma pena de 10 anos, o rapaz tem que cumprir pelo menos 6 anos de regime fechado. Aí até que é razoável, cumpriu 6, ficou lá a maior parte da sua pena pagando com a privação de liberdade e aí pode evoluir. Eu gostaria que ele cumprisse mais do que isso, mas é uma proposta razoável. A gente tem que entender a realidade de como as pessoas pensam, os operadores do sistema inteiro pensam, toda essa cultura, para você não apresentar apenas uma proposta irreal e ela não obter nenhum tipo de êxito. Você vai conseguir um monte de likes na internet, mas ela não anda. Então, de 1/6 passa a ser 2/3 da pena para poder progredir de regime. Isso é bastante razoável. E em casos de crimes hediondos é diferente. No caso de crimes hediondos, deixa eu ler aqui para você certinho, porque eu não cheguei a decorar aqui o que é a proposta. No caso de crimes hediondos, a proposta prevê que modifique-se para 4/5 da pena. Isso é bem interessante. Então, se ele pegou 10 anos, ele vai ter que cumprir 8 anos. Né? Então, cumpre quase que a pena inteira no regime fechado. Eu acho importante isso, tá? Muito, acho que tem a ver com a nossa realidade, está embasada, os índices de reincidência são enormes e é preciso sim evoluir nisso. Chega de passar a mão na cabeça de bandido. Bandido tem que temer o sistema, tem que ficar com medo de cair lá dentro. Não pode cair lá dentro do sistema, quando eu digo lá dentro, no presídio, e achar que vai sair rapidinho. Não, ele tem que ser assim. Então, eu apoio essa proposta, não estou hoje no exercício do mandato, se acontecer de voltar, estarei
integralmente dedicado a essa proposta, porque já era inclusive um planejamento meu, quem acompanha o trabalho sabe disso, de propor essa revisão da progressão de regimes. Está corretíssimo o movimento Brasil Livre e o apoio de vocês é muito importante. Usem os canais de comunicação com a Câmara, e-mail do Rodrigo Maia, da presidência, de tudo quanto é lugar, e faça a sua manifestação em apoio ao fim da progressão de regime. Aliás, o fim do regime semiaberto. Bandido bom. Não vou falar aquela frase. Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido arrependido. Bandido bom é bandido que tem medo do sistema e vai trabalhar para não cair lá novamente. É o que deixa de ser bandido. Bandido bom é ex-bandido. Ok? Vamos passar para outra pauta do dia, que é sobre esta proposta que foi aprovada no Senado, que confere o direito de voto ao estrangeiro. Pauta delicadíssima que gera revolta. Muita gente me escreveu pedindo para que eu comentasse a respeito e eu li a proposta e vou comentar agora. Ela não é bem como dizem, um fim da soberania nacional total. Calma que eu não estou defendendo a proposta, tá? Eu estou fazendo uma análise da proposta. Já não comece a histeria, não. Aqui é para a gente pensar, não é para gritar histérico, ok? Então vamos lá na proposta. Ela prevê o direito de voto ao estrangeiro em eleições municipais. O estrangeiro poderia votar e ser votado para prefeito ou vereador. Para deputado estadual, federal e presidente da República e senador, não. O texto é este. É claro que eu também acho que é o início do negócio. Depois estende quando o estrangeiro está votando, pode até ser presidente da República. Então eu não gosto dessa ideia, sou contrário a ela, ainda mais neste momento. O momento que existe um movimento globalista de destruição de soberanias, um movimento que fomenta a migração em massa para destruir culturas locais, como é a migração islâmica que ocorre no mundo inteiro, na Europa e já começa a vir para o Brasil, nós não podemos descontextualizar. Se o mundo tivesse tudo em paz, se só existisse cultura da tolerância no mundo inteiro, se todo mundo andasse com os carrinhos, como ursinhos carinhosos, carrinhos de nuvem, com o coração desenhado no peito, e mandasse, olha brasileiro, eu te amo, olha estrangeiro, eu te amo. Se isso fosse o mundo real, não teria problema nenhum. O cara migrou, veio para o Brasil, está trabalhando, está pagando impostos, participa da comunidade, vai votar e ser votado. Se esse fosse o mundo ideal, mas não é o mundo ideal. Não é essa a realidade que está ocorrendo. Talvez quem teve a iniciativa pensou nisso, num sentido de integração e tudo mais, mas acaba jogando contra, ou não, ou foi mal intencionado. Não vou fazer esse julgamento porque não conversei com os envolvidos. Mas nesta realidade de que fomento à migração e destruição de cultura, de soberania, a cultura ocidental é vista como inimiga que deve ser destruída, o cristão é visto como infiel por alas islâmicas, correntes islâmicas. Eu não gosto desta ideia, acho inoportuna esta proposta que foi aprovada numa comissão. Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que estava vazia, nem houve discussão praticamente. Vai ter que passar por outras comissões da Casa, depois pelo plenário e depois sanção presidencial. Então, dá tempo da gente pressionar e rever este absurdo. Absurdo para o momento. Isso aqui não é um desrespeito meu aos estrangeiros, isso aqui é um respeito meu aos brasileiros e à realidade. A realidade hoje está clara. Olha o que está acontecendo, gente, na Inglaterra. Olha o que acontece na França, na Alemanha, para ficar nos exemplos mais claros.
ou nos Estados Unidos também. Então é inoportuna, nada a ver esta aprovação agora. Sou radicalmente contra, nós temos que nos proteger, é arriscado. Ah, tem gente boa que estão fugindo da guerra. Tem verdade que tem. Mas isso também, essas situações também são criadas para, inclusive, derrubar as nossas barreiras legais e morais para aceitarmos uma migração sem critério e conferir poder ao estrangeiro dentro das nossas próprias fronteiras. Então, há um método embutido aí, há uma estratégia que está embutida nisso tudo e que induz inocentes, pessoas de bem, a abraçarem essas teses e acabarem dando força para esse tipo de movimento. Então, concluindo este assunto, é absolutamente inoportuna esta aprovação. Dá tempo, como eu disse, o trâmite ainda é muito lento, então você pode se manifestar para o seu senador, procure os gabinetes, procure os canais. Ah, Paulo, o senador não lê e-mail. Funciona, sabe por quê? Porque a equipe toda lê. Quando a equipe se depara com um monte de e-mails na caixa sobre determinado tema, elas chamam o parlamentar e olha, o pessoal está bravo, os e-mails estão vindo aqui e tal. Isso funciona, é uma das maneiras de você chegar até o representante. Acredite, eu falo por experiência própria, a gente monitorava lá e não era só eu vejo os outros também parlamentares que vinham comentar a respeito das mensagens que eles estavam recebendo, tá? Então funciona sim, é um meio sim, ligue lá, atormente a vida dos caras, porque funciona, a equipe ecoa para ele e ele vai refletir a respeito. Então, nesses assuntos que eu listei para nós conversarmos hoje, sim ao fim do regime semiaberto e não ao voto para estrangeiro. Um detalhe, para eu ser honesto com a proposta. Ela prevê que não é indiscriminado, tá? Qualquer estrangeiro que esteja residente no Brasil vai votar. Não é assim também, tá? Eu já disse, fiz a observação que é apenas em eleições municipais e apenas para cidadãos oriundos de países em que esteja prevista a reciprocidade, ou seja, para aqueles cidadãos que vêm de países que também conferem esse direito aos brasileiros. Então, se o estrangeiro vem de um lugar que não confere direito a voto ao brasileiro, ele também não terá voto aqui. É isso que está no texto legal. De qualquer maneira, isso não altera o meu juízo, a minha avaliação sobre este projeto. Acho inoportuno e por isso trabalharei e peço para que vocês trabalhem contra. Não é o momento para esse tipo de concessão, pelas razões que eu já expus aqui. Porque por mais que tenha toda essa restrição, isso é o início. Começa e depois não para, sabe? Vai ter sempre pressão para se conceder mais, e aí não para mais até ter o direito total e para todo mundo. Então, não é o momento não, e assim vai ficar. Pessoas escrevendo pedindo, fale sobre o Partido Novo. Eu já falei sobre o Partido Novo, tenho simpatia pelo projeto do Partido Novo, já divulguei muita coisa deles e tal. Depois eu fiz uma análise um dia, como não havia partido de direita, que muita gente me cobra nisso, não citei o Partido Novo como partido de direita. O presidente do partido ficou bravo comigo, escreveu um monte de bobagem, deselegante, não precisava ter escrito aquelas coisas. E eu só falei isso, eu só não falei do Novo como um partido de direita porque ele mesmo disse que não queria esse rótulo em algumas entrevistas. Eu respeitei e ele ficou bravo. Mas deixa pra lá, eu acho que isso era uma coisa menor. Eu espero que dê certo. Tem algumas questões lá de estatuto que eu acho que atrapalham o partido, mas eu sou um cara de fora e não tenho direito de ficar vaticinando sobre o estatuto do Partido Novo. Eu apenas espero que dê certo. Eu respeito muito a militância do Partido Novo, tem muita gente que é do Partido Novo que acompanha o meu trabalho, que me respeita, e eu respeito também, e que eles debatam bastante e consigam aperfeiçoar o partido, torná-lo bastante democrático, livre, enfim, e que tenham sucesso no seu projeto eleitoral.
Ah, por que você não vai para o Partido Novo? Primeiro, eu não fui convidado para ir. Segundo, que há uma legislação, eu não posso trocar de partido neste momento, porque eu perderia a condição eleitoral, porque não você precisa tem a lei da infidelidade partidária, então não posso trocar, nem que eu decida, tem que trocar agora, eu não posso trocar, não é assim que funciona, e eu estou no PSDB, que é um partido que garante o meu direito de manifestação, respeito o meu pensamento, e assim vai. E o futuro é outra história, mas por hoje é isso, não é? Eu espero que o Partido Novo dê certo e eu vou fazendo o meu trabalho dentro do meu partido, ok? Qual outro assunto que a gente pode tratar hoje? Eu tinha aqui até feito uma organização, mas eu acabei já atropelando a minha pauta. As pessoas pedem muito para eu comentar sobre o Jair Bolsonaro. Sem problema nenhum. Jair Bolsonaro é uma pessoa que eu considero meu amigo. O conheci antes de chegar à Câmara dos Deputados, né? Eu sempre defendia o Bolsonaro quando estava no meu papel de comentarista, jornalista no SBT aqui do Paraná, quando o Jair ainda nem era este fenômeno de internet que é. Apenas quem acompanhava o meio é quem conhecia o Jair. Ele já estava crescendo bastante, é verdade, mas ainda não era o mito que todo mundo fala. Enfim, conversava com ele, continuo conversando, que é a pessoa que eu quero bem, quero poder ajudar o Jair Bolsonaro, eu gosto dos filhos dele, os considero amigos. Outro dia tive o prazer de tomar uma cerveja aqui em Curitiba com o Carlos Bolsonaro e batemos um longo papo, e fazia tempo que a gente tinha combinado essa cerveja, enfim, o Eduardo, já tivemos de outras vezes e tudo mais. Temos uma relação muito boa, pelo menos de minha parte, estou brincando, a parte deles também, são sempre muito gentis comigo. E as chances do Jair Bolsonaro se eleger presidente da República são muito grandes. Nenhum político hoje, nenhum partido tem a capacidade de mobilização do Jair Bolsonaro. Ninguém empolga tanto quanto o Jair Bolsonaro. Ele esteve em Londrina há pouco tempo e levou 3.000 pessoas no aeroporto, sem ninguém receber nada para isso, sem nenhum tipo de organização mais sofisticada bancando isso. As pessoas foram lá porque queriam vê-lo, porque acreditam nele. Então ele está num momento muito bom. Ele pode ganhar a eleição? Pode. Para mim é o favorito a ganhar a eleição. Mas o Jair precisa se aperfeiçoar para poder governar. Jair não pode ficar restrito à pauta do grafeno e do nióbio. Isso aqui não é uma crítica no sentido de ataque ao Jair. Crítica é analisar com critério. E esse aqui, quem está falando, é um amigo que quer ajudar o Jair. E eu falo isso porque quero vê-lo se aperfeiçoar para chegar nas melhores condições possíveis de governar o nosso país. É preciso aperfeiçoar, é preciso aprofundar, porque setores da economia vão ficar assustados caso ele fique apenas nessa pauta dos minérios nacionais. Isso é pouco, isso é muito pouco e não é o caminho, tá? Eu acho que ele está cometendo um equívoco na leitura econômica que ele faz sobre isso. O próprio Roberto Campos já dizia, a riqueza de um país não está nos seus minérios, não está embaixo do seu solo, ela está na cabeça das suas pessoas. Então é preciso uma compreensão maior do Jair nesse assunto e também em outros, mas esse é um assunto que ele tem sido atacado muito por isso, por essa postura dele, e ele tem que entender que esses ataques não vêm simplesmente de quem não gosta dele. Muita gente que gosta dele quer vê-lo aprofundar, muita gente que gosta dele acredita na honestidade dele e no seu compromisso com as nossas leis, com os valores do Brasil. Eles querem sentir a confiança de que podem votar no Jair, apoiar o Jair, que ele não cometerá nenhuma grande barbeiragem econômica, que ele vai compreender esse jogo, entender melhor tudo o que envolve. E eu falo isso de coração, e falo publicamente aqui nesta transmissão o que eu já disse para o filho dele e que quero dizer para ele, e estou sempre à disposição. Se ele achar que eu sou útil, a gente vou ajudar da melhor maneira possível, porque acredito muito na integridade do Jair Bolsonaro. Mas ele não é o objeto desta transmissão, eu falei isso de forma colateral. Vamos
falar disso numa outra oportunidade, está muito cedo ainda. E agora alguém me lembrou, é este o assunto que eu estava querendo tratar também. A eleição da UNE, a União Nacional dos Estudantes, devia ser UNIC, né? União Nacional dos Estudantes Comunistas, porque é isso que demonstra todas as eleições da UNE. Houve uma tentativa de confronto eleitoral lá na UNE, né? O pessoal da chapa UNE é Nossa, que não são comunistas, se organizaram, mas acabaram perdendo, e eles elegeram uma menina, deixa eu pegar o nome dela aqui, é uma menina chamada Mariana Dias, de 25 anos. A Mariana, com 2 N's, é filiada à União da Juventude Socialista, uma grande novidade na UNE, alguém da UJS no comando da entidade. Normal, ou seja, a UNE continua do mesmo jeito que está. A menina tem 25 anos, ou seja, já não é mais uma menininha, é uma adulta. E a primeira informação é que ela estudava pedagogia na Universidade do Estado da Bahia, Universidade Estadual da Bahia. Teria ingressado lá em 99, nós já estamos em 2009, e nós já estamos em 2017, é muito tempo para se formar em pedagogia. E no fim da tarde, o site O Antagonista publica que ela também não estuda mais lá na Universidade Estadual da Bahia. Então não sabemos nem mesmo se a Mariana, presidente da UNE, é de fato uma estudante. Ela pode não ser estudante mais. O que na prática não muda nada, porque nenhum desses presidentes da UNE eram estudantes de fato, eles eram estudantes de direito, no sentido técnico da coisa, porque estavam matriculados. Porque quem lê, quem vai estudar, de fato não pode ser comunista, a não ser que tenha um problema. E esse pessoal é da União da Juventude Socialista e mais do mesmo. Eu vi os nomes das chapas, vocês entrarem no site vermelho.org, que é um portal de notícias do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, aquele que apoia a Coreia do Norte, que também aí tem ligações com a UJS, esse pessoal todo, e estava lá uns artigos da menina comemorando a vitória, depois eles contando como eram os nomes das chapas. As chapas eram todas assim, não sei o que lá, fora Temer. Blá, 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 fora Temer. Ressuscitaremos Stalin, fora Temer. Socialismo vive, fora Temer. É tudo essa mesma coisa, e ganhou essa menina. Mas o que interessa na UNE? Não interessa nada, interessa mesmo é uma CPI da UNE para ver o que eles fizeram com os recursos públicos. A CPI que foi engavetada pelo senhor presidente Rodrigo Maia e que os parlamentares devem forçar a pressão sobre o presidente ou recriar, fazer um novo requerimento que não contenha os vícios alegados no requerimento original para instaurar a CPI da UNE, né? E podermos abrir a caixa preta dos estudantes. Bons tempos, quando a caixinha dos estudantes havia livros, conhecimento, cadernos, coisas afins para a sua finalidade, que é a busca do conhecimento. Agora não. A gente já sabe que era caixa de uísque, participação política, superfaturamento, era tudo isso que estava lá na caixinha da UNE. Então a UNE não muda nada, tá? Concluindo essa situação da UNE, ela continua comunista, é mais uma menininha tipo aquela Karina Vitral, que vai ficar falando de comunismo e tal, sociedade, opressão do capitalismo, essas coisas todas, e que continuarão, sim, atrapalhando bastante o desenvolvimento acadêmico de muita gente que quer chegar à universidade, que chega à universidade achando que está num meio democrático, e ao entrar se depara com a dominação de ambiente dos comunistas. Por que eles fazem isso? O que eles conseguem? Porque eles chegam lá, amigo, um menino de 18 anos que entra na faculdade, ele está a fim de arrumar amigo, namorada, meio social, e eles chegam e proporcionam isso para ele. Eles não vão lá e dão um livro do Capital, não dão lá um manifesto comunista para ele ler. Não é isso aí os professores fazem na aula.
Mas o movimento estudantil, a Uni não, a Uni traz o cara para festa, arruma namorada para ele, põe no meio de turma, leva para barraca, acampamento, não sei o que, essas coisas todas que a molecada gosta, quem é moleque não gostava dessas coisas? Então ele acaba inserindo no meio e aí todo aquele conhecimento da doutrinação que ele recebe em sala acaba fazendo todo sentido, dando para ele respaldo no ambiente onde ele é socialmente existente. E aí ele se torna um comuna e você não sabe por quê, mesmo tendo dado boa educação para ele ou sendo membro de uma família de trabalhadores de verdade. Ok? Então vamos encerrar, já está tarde, eu estou com uma dor de cabeça danada ainda, porque tive enxaqueca, eu tenho crise de enxaqueca e elas acabam comigo, fico o dia inteiro. Então eu melhorei, estou meio retardado ainda, meio burrinho, você vê que eu não fiz grandes elaborações aqui nessa transmissão, mas eu tinha que dar um abraço em vocês. Eu já tinha dito que a gente não se encontrava aqui e eu estou sentindo falta, que eu estou me habituando. Então, passando a régua nos assuntos de hoje, que é o fim do foro privilegiado, projeto que tem que ser apoiado por vocês, os comunistas atrocidades comunistas da Coreia do Norte, cobremos do PCdoB e do PSOL a sua manifestação, a proposta do voto estrangeiro, que ainda vai tramitar pelo Senado, então cabe sim a você se manifestar para o senador, e sobre a União Nacional dos Estudantes, que elegeu a sua nova comunista, que a preside, que vai continuar como está, e, portanto, mantenha seu filho longe desta porcaria chamada Uni. Obrigado a todos que acompanharam, compartilharam. Quem não compartilhou, compartilhe ainda essa transmissão. Ela vai ficar permanente no meu Facebook. Eu posto ela como vídeo em seguida. É uma ferramenta que o Facebook me dá. E você pode compartilhar para que os seus amigos reflitam também sobre isso. Ok? Boa noite, até amanhã e vamos estudar. Não vamos ser membro da Uni, não. Um abraço.